Gente, mais uma vez, bom dia a todos. Vamos continuar, então, nosso assunto sobre descolonização da África. Nós vamos dar atenção, então, agora aos países de língua portuguesa. O Império Português na África, ele era o resquício do Império Português do século XVI, aquele império montado para possibilitar o comércio português com o Extremo Oriente, com as terras das especiarias. E é claro que também havia os interesses regionais também. No século XIX, nós vimos que as principais potências imperialistas, Inglaterra, França, Alemanha, recém-unificada, Bélgica, a Itália, menor espaço, começaram então, Holanda, começaram então a repartir a África segundo seus interesses. Eles buscavam então matéria-prima, mercado consumidor, ambiente para investir, Não tinha mais como investir construindo na Europa ou nos Estados Unidos ou até mesmo na América do Sul malha ferroviária. Os caras iam construir agora então na África, rede de telégrafo na África. Então e também mandar para a África aquele excedente populacional. As cidades europeias estavam entulhadas de gente, não tinha emprego, não tinha espaço para todo mundo. Foi jogando então até para diminuir essa tensão popular, a violência urbana, a miséria, a desigualdade. Então joga então essa galera para a África. E aquele cara que era meio ferradão na Europa, quando ele chega na África ou na Ásia, ele vira um cavalheiro, O cara que era um vagabundo, um Zé Ninguém na Europa, nas colônias, ele se torna então um distinto cavalheiro. Então, durante o século XIX e grande parte do século XX, a África sofreu com a exploração, com massacres, que a exploração, a conquista, geralmente ela é acompanhada por massacres. A gente não deve esquecer do caso da Bélgica, o rei Leopoldo II da Bélgica. Ele comprou um grande território na África, que ele chamou de Congo. Vamos falar daqui a pouco sobre o Congo também. E começou a explorar marfim e cacau, utilizando. Ele praticamente escravizou a população inteira da região, com muita violência e muitos massacres. Um caso interessante: quais são os dois únicos países da África que não foram colonizados, não foram colônia de alguma potência europeia? Temos dois casos: a Etiópia, a Etiópia, que tinha um rei, eu sempre esqueço o nome dele, um nome estranho, e que enfrentou os italianos e expulsou os italianos, Só nos anos 30 que o Mussolini volta a invadir a Etiópia. E o caso da Libéria. A Libéria, ela foi um território comprado pelos americanos após a abolição da escravatura nos Estados Unidos, porque muitos dos americanos, por mais que fossem favoráveis à abolição da escravatura, muitos deles ainda tinham aquele resquício de racismo ou a ideia de que a miscigenação fosse um perigo para a nação americana. Então, eles decidiram jogar quem quisesse voltar para a África. Eles criaram um país chamado Libéria. Então, e a capital da Libéria, Monróvia. A Monróvia é em homenagem a James Monroe, o presidente dos Estados Unidos, então, que fundou esse país. Então, como era apadrinhado dos Estados Unidos, esse país foi o único que não foi, que foi mantido em paz, não foi invadido. Mas ele é um país como qualquer outro país artificial, criado para receber os africanos, os descendentes de africanos escravizados da América do Norte. Então, gente, vamos falar um pouco, então, rapidinho do Congo, que eu falei o Congo teve um passado tenebroso. Uma dica de leitura que vocês devem fazer ainda na juventude ou mesmo na idade mais madura, se vocês tiverem tempo, é ler O Coração das Trevas, do Joseph Conrad, um livro incrível que narra a história de um oficial britânico que é enviado para subir o rio Congo, chegar nas profundezas do Congo e matar um traficante de marfim, de elefante, e em inglês ele foi lá para o interior da África caçar elefantes, comercializar marfim.
ele enlouquece e cria uma verdadeira ditadura, ele cria um verdadeiro país ali, ele vira um ditador fanático, os nativos, e aí ele vai subindo e vê o horror que é a colonização europeia na África, massacres, escravidão, desrespeito total aos direitos humanos, e é denunciado nesse livro, um livro muito criativo, clássico da literatura, e que também serviu de inspiração para o filme Apocalipse Now, que é uma crítica ao Vietnã, à guerra do Vietnã, mas que é inspirado nesse livro, denunciando também os horrores da guerra e da dominação, da influência dos Estados Unidos no Vietnã. Então, o Congo ele tem uma história muito trágica também. Mesmo depois da sua independência, na década de 60, há uma disputa dentro do Congo, uma região que é muito rica em minério, e aí ela passa a ser visada pelas grandes indústrias, grandes empresas de extração mineral. Isso acaba criando uma instabilidade interna. Então, aquela região tenta se tornar separada do resto do Congo, e aí sequestra um presidente, mata um presidente. O general, então, que foi corresponsável por tudo isso, ele era um cara terrível, um cara extremamente violento, e ele cria, então, um novo país depois. Ele cria o Zaire, na fronteira mais ou menos com a Angola, próximo à África do Sul, uma região muito rica, mas a população miserável, sofrendo explorações de todo tipo. E esse ditador, então, Mobutu, ele vindo dos piores carniceiros do século XX, e só volta a ser o chamado de Congo em 1997, quando é chamado então de República Democrática do Congo. Tem um filme interessante chamado O Último Rei da Escócia, que fala sobre esse ditador tenebroso, né? A África então vai sofrer muito na mão de grandes ditadores. Então, gente, vamos falar rapidinho, vamos dar continuidade da gente falando aqui sobre a independência dos países de língua portuguesa. Eles são a independência. A gente viu que a descolonização ela teve dois caminhos, né? Como falei na última aula, o da negociação e do confronto. Os das colônias portuguesas vai ser através do confronto. Portugal foi um dos últimos países europeus a cogitarem dar fim ao império, né, colonial na África. Isso porque o Portugal já havia sido dominado desde a década de 20 por uma ditadura de orientação fascista, né? O Salazar, ele era o primeiro-ministro de Portugal, e ele implanta uma forma muito particular de fascismo, muito valorizando muito a religião, Deus, família, pátria, né? A gente conhece esse papo, né? Típico do fascismo mesmo, italiano, do Hitler. E aí Portugal meio que fica abobalhado, sabe? Portugal vira um país meio troncho, com o Salazar. Tinha uma polícia de inteligência muito repressiva, que funcionava muito bem, conseguia sufocar toda e qualquer forma de resistência. E a base do salazarismo era o colonialismo, porque ele achava assim que o Portugal precisava, para sobreviver economicamente, das suas colônias. E a colonização portuguesa, os próprios portugueses, eles ensinam nas escolas, foi até denunciado na reportagem, que nas escolas portuguesas até hoje, eles falam que a colonização portuguesa na África, e também na América, no caso do Brasil, ela foi diferente dos outros países. Enquanto os ingleses e belgas e holandeses eram cruéis na sua exploração, na sua dominação, os portugueses foram mais maleáveis, foram mais tranquilos, né? Não foram tão violentos. Havia uma certa, como é que eu vou dizer, me falta a palavra assim, uma certa maleabilidade, né? Não era nada tão rígido. Mas é claro que isso aí é um mito, né? É um discurso para legitimar a dominação portuguesa lá, que era ensinado também. As colônias não eram vistas como colônias por Portugal, elas eram vistas como terras além mar. É como se fossem territórios, como se fossem ilhas. Do mesmo jeito que Fernando de Noronha não pertence ao território brasileiro, mas faz parte, né, do Brasil.
eles encaravam, então, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, com partes de Portugal, como se aquilo fosse Portugal também. Mas, na verdade, era colônia e os nativos eles eram divididos, né, em duas formas de exploração. Para a pessoa, né, o nativo, o negro, né, vamos falar assim, o negro nativo, pudesse ter uma vida melhor, ele teria, então, que abdicar dos seus valores, da sua cultura, da sua religião, tinha que abraçar a cultura portuguesa, aprender a falar o português, cursar escolas para a formação de um capital humano dentro das colônias, e aí então ele começava a ter vários privilégios. Mas é claro que os brancos que viviam nas colônias tinham privilégios maiores do que qualquer outros negros, né? Então, assim, isso foi terrível porque aquelas comunidades tradicionais no interior da África, pequenos camponeses, perderam suas terras e que essas terras foram distribuídas para colonos brancos portugueses. E é claro, os portugueses tinham vários privilégios em relação aos africanos nativos, que eram tratados como cidadãos de segunda classe, ou simplesmente não eram nem tratados como cidadãos, no caso que eles chamavam de aborígenes, né, que eram aqueles que não tinham muito contato com Portugal. Então, nos anos 60, desde os anos 50 já surge então um movimento pós-Segunda Guerra Mundial dentro da África. Muitos africanos estudaram em Portugal, estudaram em universidades europeias, trazem então, principalmente influenciados pelo socialismo, pelo comunismo, voltam para a África e começam a montar movimentos de resistência. Então, na Angola, o principal movimento de resistência foi o MPLA, Movimento Popular de Libertação de Angola, fundado em 1956 por Agostinho Neto. E por ser socialista, de orientação marxista, ele foi se aproximando da União Soviética. Então, novamente, tem a questão da Guerra Fria envolvida também nos conflitos internos da África. E também a MPLA, associada à União Soviética e associado também a Cuba, né? Porque para o Fidel Castro, para o Che Guevara, a revolução na América e na África ela tinha que se expandir, não podia ficar apenas em Cuba, né? Tanto é que o Che Guevara ele morre numa escaramuça na Colômbia por causa disso, né? Ele foi para a África, né? O Che Guevara chegou aí para a África, lutou contra os portugueses, depois ele foi para a América, né, do Sul, na Colômbia, mas também surge a FNLA, Frente Nacional de Libertação da Angola, mais liberal, mais conservadora, aliada dos Estados Unidos, liderada por um tal de Roden Roberto. E também tem a UNITA. Essa UNITA também, financiada pelos Estados Unidos, é uma das últimas a entrar nesse conflito, mas ela é associada à África do Sul. A África do Sul, que vamos falar daqui a pouco, ela foi... Valeu, Ana Cláudia. Obrigado. O que será que aconteceu com o Fred? É a segunda vez. Então, gente, a UNITA ela era muito próxima da África do Sul. A gente lembrando que a África do Sul era um governo racista que começava a ver com maus olhos a Angola liberta. Muitos portugueses, né, muitos brancos nascidos em Angola, se filiam principalmente ao MPLA. Também não é somente os negros que lutam, mas a maioria dos brancos são a favor da manutenção do Império Português. Em Angola, nós temos, então, esses três grupos, né? Quem sai vitorioso é o MPLA, ligado ao comunismo. Em Moçambique, do outro lado, né, da África, na parte do Índico, nós temos, então, a Frelimo, que é uma frente de vários partidos nacionalistas de orientação de esquerda que se unem ao Memano, que era socialista, o Nami e a Manu, que eram mais nacionalistas, se unem e formam a Frente de Libertação de Moçambique, uma frente unida. Mas como é que era a luta deles? Era a luta de que a gente chama de guerrilha. Já falamos aqui também, quando falamos sobre Cuba, né? O que é guerrilha? E também sobre o Vietnã. É aquela tática, sempre repetindo, de não dar para enfrentar um exército melhor equipado, melhor
armado, mais numeroso, não dá para bater de frente. Você se aproveita, então, do ambiente, né, do meio ambiente, da natureza. Os caras atacavam, então, repentinamente, com patrulhas pequenas e rápidas, atacavam os portugueses, que eles chamavam os tugas, né, que era um termo pejorativo para os portugueses. Os portugueses iam atrás deles na mata, acabavam se perdendo, sofriam escaramuça, sofriam ataques repentinos, os caras colocavam bombas também, e sempre assim, atacavam e fugia. E geralmente ficavam na região do Mayombe, que é uma grande floresta tropical, que é intimamente ligada também à identidade angolana, né? Essa natureza exuberante de Angola. E Angola é um país muito rico também em petróleo e outros minerais. Além de ter uma beleza exuberante, como toda a África tem, mas também é rico nesses minérios. Então, a coisa só vai mudar mesmo, apesar de todas as derrotas dos portugueses. Era muito caro manter esse império, caro demais. Portugal é um país pobre, explorava as economias das colônias africanas, mas o gasto que era para manter tropas coloniais lá, às vezes era até maior do que se arrecadava explorando as colônias. Até que, então, muitos militares que estavam lá na África e voltavam para Portugal, eles decidem, então, dar um basta nesse governo. O Salazar já estava doente, já estava fora de combate, ele estava internado, isolado da sociedade há muito tempo. Eram outros políticos que estavam dominando Portugal, mas seguindo a cartilha fascista do Salazar. Então, eles dão um golpe de Estado. Os militares dão um golpe de Estado chamado Revolução dos Cravos, em 25 de abril de 1974. A gente geralmente associa os militares como sempre fazendo revoluções, golpes de Estados conservadores, né? Para a instituição de ditaduras. No caso de Portugal, ao contrário, são os militares que fazem um golpe democrático para acabar com a ditadura e acabar, então, com a exploração colonial. E foi chamado de Revolução dos Cravos porque, quando os militares começaram a marchar pelas ruas de Portugal para dar o golpe, o povo apoiou. O povo foi para as janelas, o povo foi para as ruas saudar os soldados, e as mulheres, as moças, pegavam cravos, né, a flor, e os soldados iam passando, eles iam enfeitando os soldados, colocando na lapela deles os cravos como símbolo da revolução. Uma revolução pacífica. Né? Então, aí esse novo governo negociou a independência. Depois de muitas guerras, eles assinaram, então, o Acordo de Alvor, botando fim, então, ao conflito. Fazendo, em um ano, então, eles fazem um governo de transição. E quem sai vitorioso nas eleições, nas primeiras eleições, é o MPLA. Então, depois que Portugal sai, né, a derrota da Frente Nacional Libertadora em 76, acaba gerando uma guerra civil, uma disputa, né? A UNITA e a FNLA, apoiada pelos Estados Unidos e pela África do Sul, não reconhecem o governo socialista da MPLA, e então começa uma guerra civil que vai de 76 até 1990 e pouco. Eu me lembro assim que minha mãe, testemunha de Jeová, ela ia para a igreja e tinha algumas pessoas que eram da fé que eram de Moçambique e Angola. Eles vinham fugidos, eles eram refugiados da guerra civil, uma guerra civil que vai durar muito tempo, né? Uma guerra civil que acabou praticamente ontem, né? Tudo na África parece que é muito recente. Então, em Moçambique vai ser algo parecido também. Em Moçambique, quando dá a independência, né, de Moçambique, curiosamente, os brancos até eram favoráveis à independência. Mas o que eles queriam fazer? Eles queriam liderar a independência. Os brancos, então, queriam fazer algo como aconteceu na África do Sul. Então, eles apoiaram grupos, né, outros grupos contra a Frelimo, apoiados pela África do Sul. Os brancos, então, queriam fazer o quê? Manter um governo dos brancos, tirando os negros da participação política, sem Portugal. Né? Eles queriam fazer uma espécie de
Flórida, na África. Moçambique, então, era um estado muito rico, né? Uma beleza natural muito exuberante também, com praias belíssimas. Havia a parte do litoral era tomada de prédios de luxo, para os brancos, é claro, de hotéis de luxo para os brancos. O centro da cidade era bem desenvolvido. Mas então a Frelimo toma o poder, apoiado também pelos comunistas e pelos cubanos e pelos chineses também. E aí então os brancos se veem ameaçados e fogem em massa de Moçambique. Eles voltam em massa para Portugal. Eu li um livro de uma memória de uma escritora moçambicana branca, da família dela branca, convivendo com os outros negros. Assim, lembra um pouco o Brasil, sabe? O racismo dos portugueses lá lembra um pouco do que a gente vê por aqui também. É uma coisa interessante. E curiosamente, a gente vê hoje em dia o nosso querido líder, né? O Bolsonaro, que não quer a vacina porque ela é chinesa, né? Então ele está comprando a briga do Trump. O Trump fica espezinhando os chineses, ele pensa, vou espezinhar também. E esquece que a China é o maior parceiro comercial do Brasil e coisa e tal. E a gente acha que isso é uma coisa dos militares. Não é. Porque durante a ditadura militar, né, de 64, na década de 70, quando Moçambique se torna independente, Moçambique é associado ao bloco comunista, né, ao bloco soviético. Mas a ditadura brasileira não quis nem saber. Manteve relações diplomáticas com os moçambicanos, cagou para os americanos, né? Os americanos queriam fazer tipo algo como Cuba, né? Isolar Moçambique e Angola. A ditadura brasileira não quis saber, foi lá e fez negócios muito vantajosos para o Brasil na época, né? Então, assim, mesmo a ditadura com todos os seus defeitos, ela sabia que o que vem na frente não é ideologia, são os interesses. Tá? Não estou defendendo eles não, tá? Os interesses nacionais. É só para ressaltar a burrice do nosso grande líder de não querer aceitar a vacina, né? Ou vocês também acreditam que a vacina tem nanomáquinas que vão dominar a gente, né? Produzido na China? Não sei. Às vezes me surpreendem. Gente, então vamos falar rapidinho aqui para terminar sobre a África do Sul. A África do Sul, então, a libertação, né, a independência da África do Sul, ela vai ser mediada pelos, sei lá, Natan. Natan, eu te defendo, Natan. Olha lá, hein, Natan. Não me decepcione, Natan. Gente, vamos jogar na nota list todas essas teorias conspiratórias malucas, só serve para legitimar a gente maluca. Não sejam malucos. Por favor. Parem com isso. Não tem reptilianos na Casa Branca. O Trump é maluco, mas não é reptiliano. Não tem uma orquestração mundial de dominação Illuminati. Isso é bobagem. Parem de ser malucos. A Terra é redonda. Quer dizer, redonda é tipo uma laranja, né? Meio achatadinha nos polos, essas coisas. Mas é redonda, gente. Por favor. E aquele cara lá da Virgínia, o Olavo de Carvalho, não é filósofo. Ele é, no máximo, um ensaísta ruim. E ele só estudou até a 5ª série. Ele é astrólogo. Parem de ser malucos. Então, gente, a África do Sul, ela é um país que a independência dela foi mediada entre o Império Britânico, que já estava decadente mesmo, e os afrikaners, né? Os descendentes de holandeses e ingleses. Então, assim, quem ficou no poder foram os brancos. Isso era de interesse para a Inglaterra. A Inglaterra queria manter os seus privilégios econômicos ali na África do Sul e manteve os brancos no poder, né, de descendência africana. Tanto é que eles falavam uma língua chamada afrikaner. O afrikaner é uma mistura de holandês, um pouco de inglês, mas com muitas palavras das diversas línguas africanas tem ali no meio, né? Geralmente a gente fala, qual é a língua oficial de Angola? O português. Meu irmão, mas não é só português, são centenas de línguas e dialetos que se falam nesses países. Não é apenas a língua dos brancos, né? No caso de Angola e Moçambique, o português ele até é uma coisa interessante, ele serve para unificar, porque existiam disputas étnicas, né, em Angola.
as diversas tribos, né, digamos assim, diversas etnias que ficavam dentro de Angola, eles não se bicavam, né? Eles não se gostavam dos outros, não, tinham preconceito uns contra os outros. Mas o que vai unificar é o ódio contra Portugal e a própria língua portuguesa, né, que aí cria uma certa identidade nacional. Então, essa independência ela é mediada na África do Sul. Eles criam um apartheid, não muito de pior, vamos dizer, seremos justos aqui, é pior do que as leis segregacionistas dos Estados Unidos, né? Porque os Estados Unidos não eram o país inteiro, eram mais nos estados do Sul, daquela chamada linha Jim Crow, não sei se vocês já ouviram falar nisso, eram estados até a década de 70, que depois, mesmo depois da abolição da escravidão nos Estados Unidos, mantiveram leis segregacionistas. E não somente isso, né? Mantinham uma certa legitimidade de violência contra os negros. Né? Já é uma violência você separar as pessoas. Mas no caso do Jim Crow havia ali violência física, né? E também na África do Sul. E aí surge, então, o movimento de resistência negra, o Congresso Nacional Africano, cujo líder era o Madiba, né, o grande Mandela. Mandela influenciado principalmente pelas ideias do Mahatma Gandhi e também do pastor luterano, né, o Martin Luther King, grande nome, um dos poucos nomes que salvam a humanidade do século XX de não ser uma lista de canalhas, fascínoras, psicopatas. Você tem o Gandhi, você tem o Mandela, você tem o pastor luterano Martin Luther King, né, para contrabalancear. São três gigantes que devem servir sempre lembrados como exemplo. Mas aí, cara, tem um momento que não dá para ficar apenas na pacificação, né? Porque os brancos tinham um governo extremamente violento. E acontece, então, em 1960, o chamado Massacre de Chapperville. Durante uma manifestação pacífica, a polícia simplesmente mata por volta de 60 manifestantes, ferindo outras centenas. Aí, então, meu irmão, Mandela decide, o negócio é a gente cair na porrada mesmo. Ele era boxeador, fortão, e ele pega em armas, ele acaba sendo preso, condenado à prisão perpétua, ele fica 20 anos em solitária. É um exemplo de resignação, de resiliência, e o mais impressionante, é um ser humano assim superior, cara. O cara diz que não nutriu rancor contra os seus inimigos, que empreendeu ele até mantinha certa amizade. E aí, então, quando o presidente Frederic Leclerc ele é eleito em 1990, ele começa, então, a criticar abertamente o apartheid. Há uma pressão popular mundial para acabar com o apartheid. Mesmo os aliados, Inglaterra, Estados Unidos e a ONU pressionam o governo da África do Sul para acabar com o apartheid. E aí, então, esse Frederic Leclerc ele liberta todos os presos políticos em 92. E, então, em 93, ele e o Mandela recebem o Prêmio Nobel da Paz. E aí o Mandela ele concorre à presidência, é eleito presidente, e aí, então, aquele sistema de apartheid acaba e começa uma nova etapa de liberdade, democracia. Mas também nada são flores. Há um conflito muito intenso. O Mandela ele vai lutar muito para tentar superar as feridas do passado e tentar criar uma certa coesão nacional, mesmo com os brancos. Porque os brancos na África do Sul não se consideravam invasores. Não era como, por exemplo, os ingleses no Egito, não era como os franceses no Senegal, não era como os belgas no Congo. Eles já estavam lá desde o século XVI também, né? Igual os portugueses. Eles expulsaram os portugueses. A cidade do Cabo foi fundada por portugueses, né? E aí eles estão lá desde há séculos. Então eles se consideram tão africanos quanto os negros também. Mas aí você tem todo o rancor de mais de um século de exploração. É claro que os negros então foram à desforra também. E até hoje a gente pensa o Brasil é um país muito desigual. Mas a África do Sul, está vendo um documentário, eu acho que é do Diplomatique, eu acho que tem no YouTube,
que é sobre a desigualdade na África do Sul. É bizarro. A parte dos brancos, ainda hoje, mesmo com o fim do apartheid, a região onde os brancos moram, cara, é tipo Mônaco, sabe? A região mais rica do mundo, é tipo Dubai. Você anda alguns poucos quilômetros, começa então favelas de zinco, né, com aquelas casebres montadas com zinco em regiões quentíssimas, horríveis, lixo tóxico, é tenebroso, sabe? É uma coisa horrorosa. Então, gente, alguma dúvida, algum comentário que vocês queiram fazer sobre esses assuntos? Você deve lembrar, então, que o Madiba ele foi eleito presidente, ele morreu não faz muito tempo, né? Você já ouviu falar no efeito Mandela? Só título de curiosidade, sabe o que é o efeito Mandela? É quando a população, né, as pessoas, elas criam uma falsa memória coletiva. Tipo acreditar que estavam vendo, todo mundo estava vendo o Dragon Ball Z quando teve o ataque às Torres Gêmeas. E não é a verdade. Então a gente chama isso de efeito Mandela, quando todo mundo começa a criar uma memória coletiva falsa. E por que o termo Mandela? Porque quando faziam uma pesquisa nos Estados Unidos sobre o Mandela, as pessoas achavam que o Mandela tinha morrido na prisão, né? Já que ele foi condenado à prisão perpétua, na cabeça do povão, ele tinha morrido na prisão. Não, ele saiu da prisão e aí ele ele é eleito presidente, né? E curiosamente, só para a gente fechar aqui, o Mandela ele ficou preso durante vários anos. Ele tentou criar essa coesão, né? Se você tem um filme chamado Invictus, não sei se tem no Netflix, tinha, chamado Invictus, que é como o Mandela vai utilizar o rugby, que é aquele futebol americano jogado por gente que não é americana, que não usa armadura. Então, é um esporte dos brancos que ele apoiou para ver se também virava uma espécie de esporte nacional e unisse o povo. Bom, gente, se você não vão fazer nenhum comentário, não tem nenhuma dúvida, eu vou tirar essa fotinho probatória aqui rapidinho antes que o nosso tempo acabe. Muito obrigado pela atenção de vocês, meninos. Tenham uma boa semana, bom final de semana. Cuidem-se com responsabilidade, divirtam-se, se puderem. Tá? Foi um prazer, como sempre, estar aqui com vocês. Obrigado, João, pelas suas palavras.